Porque o Flamengo joga no barata voa. O barata voa. A barata voou, sai correndo no volante. A barata foi para lá, sai correndo no volante. É o barata voa. Com todo esse elenco maravilhoso, qual o jogador no elenco que tem a característica do João Gomes? Não tem. Ninguém. O Pulgar é um volante de ali, como menos até que o Thiago Maia. Primeirão. Né? Não sai muito. Não circula muito. O Vidal... Eu acho que o Gerson consegue fazer o que o João Gomes fazia. Desde que o Vitor Pereira posicione esse time como a gente está falando aqui. Se o Gerson ficar jogando de meia, de volante, de meia pela direita, de meia pela... fazer tudo, aí ele não vai conseguir fazer. Porque o João Gomes, ele não era primeiro volante, não. O primeiro volante era o Thiago Maia. Salve, nação! Saudações rubro-negras! Separei aqui um trechinho do ESPN FC da ESPN Brasil para você, cara, curtir o que os comentaristas falaram do Flamengo e também de Vitor Pereira e também do esquema, né, que ele utilizou no jogo contra o Volta Redonda, pensando aí em alterações, né? Sábado agora tem o Resende e terça-feira tem a Recopa Flamengo e Independente do Valle lá em Quito, galera. Jogo difícil, complicado, hein? Muito bem, dito isso, quero pedir para você aí que gosta de receber as notícias aqui do Mengão, deixa o like, se inscreva no nosso canal se você é flamenguista, seja bem-vindo, deixe o seu comentário, fique à vontade, fale do Flamengo, o que você está achando deste momento do Flamengo, do Mengão de Vitor Pereira, tá bom? Quero saber aí a sua opinião. E ative o sininho para não perder nada. Dito isso, galera, vamos aqui pro vídeo então. As imagens são da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como crédito. Simbora. Avanço só teve um. Qual? Quando o debochado foi um pouquinho pra frente. Melhorou, né? Aí quando ele encosta nos dois da frente, ele começa aqui, ele nem olha onde é que tá o Gabigol. A bola vem, ele fala assim, vai lá, Gabigol, faz o gol, vai aqui, então, entendeu? É mole, porque essa é a dele. Mas com o Everton facilita. Isso. Porque aí ele pode baixar o Everton pra frente. Mas aí, o Djalma, é aquela situação que o Zinho fala todos os dias. É um gesto de humildade do treinador. Você está concordando com o Zinho? Não, estou dizendo que o treinador tem que ter um... Não, é difícil. Só um gesto de humildade com o do treinador. Gesto de humildade. Sabe, às vezes você tem que ver... Porque o treinador gosta sempre dele ser o pai da criança, entendeu? Ele não gosta de ser o diferente. O Djalminha estava me contando uma história lá na Espanha, que o treinador foi botar ele de ponta esquerda. E a posição que ele mais detestava jogar era de ponta esquerda, mas ele era enjoado com o treinador, e o treinador vai jogar de ponta esquerda. Sabe o que aconteceu? Não. Fez um monte de gol de ponta esquerda e falou, eu preciso de você de meia. Você teve essa ideia ele depois, teve essa ideia. Ele teve a ideia. Bem, ele te botou. Quando ele estava se consagrando na ponta, ele falou, vou trazer você pro meio. Deu para entender? Esse é o Porque Paulo é o seguinte, Souza. o treinador quer sempre ele ser o cara. Eu que decidi, eu que escalei. Não, tem um pouquinho de humildade. Ele só um gesto conserta todo o time do Flamengo. Um gesto. Aqui, ó. Mas você tira quem? Não, você não precisa tirar ninguém. É um gesto só. Pensando no último jogo. Não, se você botar... Tira o Vidal? O Vidal vai desculpar, mas ele vai ter que esperar um pouquinho. Você só põe o Everton Ribeiro para trás, faz aquela linha de 3. Sim. E bota aqui na ponta do losango o debochado. Resolveu o problema do Flamengo. Você tem sustentação defensiva, porque aí o volante não sai muito, não fica esse barata voa, porque o Flamengo joga no barata voa. O barata voa. A barata voou, sai correndo no volante. A barata foi para lá, sai correndo no volante. É o barata voa. É difícil jogar assim. Pro volante, então, é um terror, porque ele tem que cobrir todo mundo. Agora, o segundo tempo foi legal. Foi bonito. Fazia tempo que eu não vi o Gabigol perder pênalti. O goleiro deu até uma entrevista falando como é que ele estudou e o que ele pensou para conseguir defender aquele pênalti. O Gabigol, na verdade, foi o primeiro pênalti defendido dele pelo Flamengo, né? Os outros todos, um foi para fora e 3 bateram na trave. Ele fala, eu fui de propósito para enganá-lo, dar a menção de que eu ia para um lado e me joguei para o outro. Então, assim, ele já sabe que o Gabriel espera o goleiro cair para bater. Olha aí, ó. Pô, mas ele vai bem demais, hein? Ele vai muito bem.
Ele esperou. Olha lá, ele dá uma puladinha de leve para a esquerda e se joga para a direita. Ozinho, eu quero te ouvir. Daqui a pouco a gente pode falar aqui de ataque, de Gabriel e Pedro, mas diante do que o Pascoal está falando, né, de mudar a formação e não as peças, ontem a gente viu também, por força de necessidade, o Gerson não preocupa, tá tudo bem, mas saiu por conta do tornozelo, o Vidal jogando com o Everton e também funcionou. Essa pode ser mais uma opção para você ou não? Não mexe no que está funcionando desde antes? Eu acho que assim, o Pascoal não concorda comigo, mas eu concordo com ele. Não, eu concordo com o Pascoal, E assim, eu tenho batido nessa tecla há vários programas, né? Você tá junto com a gente, né? Claro. E você, que é a nossa comandante aqui no programa, você já ouviu falando isso. Inclusive, eu estava aí na bancada, né? Sim. Até desenhei taticamente com a minha mão, né? Com os dedos, esse posicionamento que o Pascoal falou. E não deu outra. Assim, o Arrascaeta mais à frente, você pode ver que todos os gols, ele está participando de alguma forma. Ou dando o último passe, ou triangulando, trabalhando a bola para sair o gol. Primeiro até mais o Everton Ribeiro, né? Que dá aquele passe para o Pedro, e o Pedro inteligentemente abre as pernas e deixa para o Gabigol. Eles se entendem bem, né? Tá muito entrosado Gabigol e Pedro, mas nós vamos falar isso mais à frente. Mas assim, o Arrascaeta, para ficar pelo lado do campo, ele não consegue fazer essa função. É um desgaste para ele e para o time. Agora, o Arrascaeta centralizado, com liberdade de movimentação, é um cara criativo, é o debochado, é o cérebro do time e que pifa os jogadores da frente. Isso, o treinador, o Vitor Pereira, ele começou a dar esse passo atrás, Pascoal, de humildade, enxergando que não dá. Aí o Gerson, na hora da marcação, o Gerson voltava pelo lado esquerdo, né? O Vidal estava lá pelo lado direito, e um desses jogadores ali, né, encaixavam para ajudar na marcação. Até o Gabigol tá voltando bastante. Mas assim, não tira o Arrascaeta para ponta, para ficar marcando, para fazer corredor. Não é a dele, não dá. O outro passo é esse que o Pascoal falou. Quando ele enxergar que o time que o Dorival conseguiu montar para botar Gabigol e Pedro para jogarem juntos, foi o Everton Ribeiro fazer um terceiro homem de meio campo. Inclusive, o Everton Ribeiro voltou a jogar bem e com isso ele voltou para a seleção e foi para a Copa do Mundo. Ele jogou muito assim, né, A gente comentou, né, Pascoal, nos programas. Joguei a minha vida quase toda assim. Né? Esse terceiro homem de meio campo, ora você é um meia que chega, sem a bola você retorna, faz um terceiro homem de meio campo nessa marcação, no balanço de marcação. Assim, precisaria a gente estar aí para fazer um campinho, mas eu acho que é bem simples. E o Vitor Pereira, cara, eu acho ele bom treinador. Ele está um pouco teimoso de querer mudar uma coisa que deu certo o ano passado. Ou seja, a recuperação daquele time que estava esculhambado, aquele time que o Dorival pegou e no jogo contra o Inter, o Mano Menezes falou, olha, o meu time estava esculhambado, eu arrumei, você também vai arrumar aí. E ele começou perdendo, tomou de 3 do Inter, perdeu os jogos. Aí o Dorival foi ajustando, arrumando. Claro que ele tinha o Rodinei, que era a válvula de escape pelo lado direito. O Flamengo não está encontrando isso com o Varela, que não jogou mal não, mas não tem a mesma característica de lateral apoiador, lateral que vira ponta. O Mateuzinho até tem, mas parece que é um pouquinho de produção. Então assim, eu acho que o Vitor Pereira vai ter que enxergar isso e ele tem as opções. Aí eu concordo com ele tentou ontem o Vidal. O Gerson sentiu, volta o Everton Ribeiro, aí o Vidal faz essa função. O elenco do Flamengo, a gente sempre declarou que é o melhor. É o treinador ter a gestão desse grupo. Tem jogo que ele vai precisar do Everton Cebolinha, tem jogo que ele vai precisar do Vidal. Mas o quarteto é o quarteto titular, não dá para barrar esses caras. Esses caras já se conhecem. É ele ter a gestão de convencer esses caras sem a bola de se posicionarem para ficar mais compacto esse time sem a bola, para não tomar tantos gols como tomou no primeiro tempo. Eu acho que o Vitor Pereira, ele, pelo menos na entrevista de ontem, ele não pareceu muito convencido de que o Everton Ribeiro é titular e não pode ser sacado desse time. Vamos ouvir o que disse o Vitor Pereira em relação ao equilíbrio. Tudo bem ele fazer teste, tá certo. E a hora é essa, não é na final da Recopa. Mas deixou ali no ar. Fala, VP. Nós nos últimos jogos, sofremos muitos gols, certo? Portanto, cabe ao treinador tentar encontrar um equilíbrio na equipa. O que sentimos é que a equipa teve dificuldades, nomeadamente nos 2 jogos que fez no Mundial, teve dificuldades
defensivas. O que nós tentamos é que, introduzindo mais um médio, mais um meia, dar alguma maior consistência no meio. Acontece que é uma estrutura que ainda não teve tempo de trabalho. Como não teve tempo de trabalho, é natural que houve sobreposicionamento em relação a alguns jogadores que vinham buscar a bola no pé e vieram muito baixo, e nós acabamos por não ter os jogadores entre linhas, aqueles que conseguem decidir. Portanto, experimentamos. É claro que tem que ser uma coisa trabalhada e nós podemos jogar numa estrutura ou noutra, podemos alterar a estrutura quando nos der em função do jogo. Portanto, não há titulares nem há suplentes. O Everton e todos os jogadores que entraram muito bem no jogo, deram-nos uma dinâmica muito maior na segunda parte e deram-nos golos também, construímos os golos com qualidade. Portanto, eu não posso dizer que o Everton é titular ou que o Vidal é titular. Vamos fazer jogo a jogo e tentando equilibrar a equipe. Tá aí, ó, a pergunta do Cícero Melo, né, sobre o time titular, e ele se esquiva um pouco, assim. Prefere não dizer de 1 a 11 quem ele acha que está preparado para jogar nesse elenco. Não, é uma posição dele. Agora, ele falar que o Everton Ribeiro não é titular, desde quando que ele não é titular? Ontem. Desde que ele é o treinador, né? Desde ontem. Foi para a Copa do Mundo que era titular. Exatamente. Né? Então, assim, é um pouco, eu tô vendo um pouco disso, um pouco de, não é teimosia, mas de, vamos analisar o ano passado. O Flamengo estava jogando muito mal, muito mal. O Dorival entrou, acertou o time. Por isso que o Flamengo não brigou pelo Brasileiro também. O Flamengo foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mudaram o treinador. O treinador entra, ele está tentando fazer alguma coisa diferente do que estava dando certo. Mas o que estava dando certo, o Flamengo não encontrou ainda, porque na teoria parece que são jogadores que não são importantes, né? Um João Gomes, um Rodinei, tem Gabigol, tem Pedro. Agora, com todo esse elenco maravilhoso, qual o jogador no elenco que tem a característica do João Gomes? Não tem. Ninguém. O Pulgar é um volante de ali, como menos até que o Thiago Maia. Primeirão. Não sai muito. Não circula muito. O Vidal, no passado foi. No passado o Vidal foi esse jogador como o João Gomes. Tinha recorrido, pressão. Hoje não é esse jogador. Então, essa função que parecia... não, é Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, a Arrascaeta que resolvem tudo. Não. Era muito importante o João Gomes ali no meio e o Rodinei, como não tinha ponta pela direita, que o Everton Ribeiro não caía mais por ali como ele jogava com o Paulo Souza, jogava aberto pela ponta. Passou a jogar mais pelo meio, Rodinei fazia aquele como um ponta. Então, o Flamengo perdeu isso. Isso é que precisa encontrar, não é mudar Everton Ribeiro para lá, para cá, tirar, botar Vidal. Precisa encontrar os que faziam a função de uma coisa que estava dando certo. Aí você vem, o Flamengo, é o que falaram, né? Ganhou duas finais, mas não jogou bem. Peraí, a final é para ganhar. Para você chegar lá na final, você obrigatoriamente é jogar bem, senão você não chega na final. Ninguém chega na final por acaso. Agora, quando chegou, é para ganhar, não tem que jogar bem. E o Flamengo decidiu mudar e o treinador parece que ele... Não estou aqui contra o Vitor Pereira de maneira alguma. Ô, Djalma, mas o Flamengo jogou bem na final contra o River Plate em 2019? Não. Mas é emocionante, mas não jogou bem. Na final contra o Palmeiras jogou melhor que o Flamengo? Não. E o Palmeiras ganhou. O Palmeiras jogou bem contra o Santos no Maracanã na final da Libertadores? Não. Então, assim... aquele jogo lá... jogou bem, né? Na minha maneira de ver, parece, não estou de maneira alguma contra o Vitor Pereira, que ele está querendo, dar uma satisfação. Peraí, se a diretoria mudou o que estava dando certo, é porque não estava satisfeito com alguma coisa. Sim. Então, eu vou ter que fazer alguma mudança. Então, assim, querendo mexer. E outra coisa, Pascoal, só para completar. Agora, os gols que o Flamengo levou gol pra caramba. Contra o Al Hilal, foram 2 de pênalti. Não foi transição de meio de campo. Contra o Palmeiras, não foi nenhum gol de contra-ataque. O menino acerta um chute daqui. Então, assim, tem que analisar... 2 contra o Al Hilal e 2 contra o Al Ahly, né? Tem que analisar os porquês que está levando o gol. Não é, na minha opinião, não é
o contra-ataque, não é reforçar o meio de campo. É reforçar a marcação, pressão em cima que o Flamengo tinha, que não tem mais. Essa mobilização dos jogadores entenderem a pressão isso. em cima, que o João Gomes era o primeiro a morder ali. Quem que morde como o João Gomes ali, na pressão? Só se o Flamengo conseguir trazer o Andrei do... Aí... Tá no Chelsea, né? Saiu do Vasco, foi pro Aí Chelsea. é uma luva, cai com uma luva. Aí conserta. Esquece isso aí, Fernando? Pensei um pouquinho. Aí conserta. Como o Palmeiras, se trouxer o jogador, esse jogador, conserta o meio campo. Enquanto não tem... Quer, mas tem um empecilho. Depois a gente fala aí, pode falar depois sobre isso? Guarda que a gente vai falar de Corinthians e Palmeiras, aí você explica direitinho. O que acontece é o seguinte, o Vitor Pereira falou assim, não, eu tô fazendo essas modificações, mas eu preciso de tempo para treinar. Sim. Então não muda. Se você não tem tempo para treinar, se você não tem tempo para botar aquilo que você quer para o jogador, não muda. Já estava montado. O que a diretoria do Flamengo queria era brilho. O que é brilho? Jogar bonito, elegante e tal. E nem sempre isso é possível. Nem sempre é possível. Por conta do adversário, às vezes é por conta do campo, às vezes é por conta do nervosismo do jogador, às vezes a danada da bola não entra. Tem um monte de coisa. Às vezes você não consegue jogar com aquele brilho que você imaginava. Mas se você não está... nós precisamos de tempo para treinar, porque as minhas ideias eu coloquei em prática, mas eu não treinei. Então não põe. Já está lá pronto, por que você vai mudar? Pascoal, eu concordo muito. Você quer... Não, fala, só toca a bola lá no Zinho na sequência que ele tinha pedido pra falar, mas fala. O Zinho pediu, vai lá antes, pô, pelo amor de Deus, vai lá. Educação de Fernando Campos, não, que isso, Fernando, fala aí. Que não, só desculpa, Zinho, só pra concluir. Não, é porque eu queria complementar o que o Djalma estava falando, até discordando um pouquinho do meu craque. Eu acho que o Gerson consegue fazer o que o João Gomes fazia. Desde que o Vitor Pereira posicione esse time como a gente está falando aqui. Se o Gerson ficar jogando de meia, de volante, de meia pela direita, de meia pela... fazer tudo, aí ele não vai conseguir fazer. Porque o João Gomes, ele não era primeiro volante, não. O primeiro volante era o Thiago Maia. Ele fazia pressão o João Gomes jogava pelo lado esquerdo. Isso aí. Jogava pelo lado esquerdo. Saía pelo lado esquerdo para dar o apoio, para chegar, para pisar até um pouquinho na área, mas retornava na marcação pelo lado esquerdo. Ele não ficava cruzando o campo, marcando, correndo que nem um louco. Luiz, né, Estava organizado. Isso, estava organizado o time, no losango que a gente está falando. Eu, na minha modesta opinião, o Gerson não consegue fazer isso se esse meia pelo lado esquerdo, sem a bola ele fecha como um volante pelo lado esquerdo, com a bola ele sai nesse apoio pelo lado esquerdo. Gente, o Gerson fez isso o tempo todo na primeira passagem dele. Agora, um time desorganizado, um time barata voa, todo mundo faz tudo ao mesmo tempo, aí tá correndo errado. Aquilo que a gente tá correndo errado. Baixa o Everton Ribeiro por um lado o Gerson pelo lado esquerdo, posicionado ali com o Thiago Maia dando suporte por trás e o Arrascaeta na frente deles. O meu problema é que eu tenho falado. Muita gente até fica rindo quando eu falo isso. Quem tá fazendo falta mesmo, com todo respeito, gosto de João Gomes pra caramba, belíssimo jogador. Mas se ele tivesse no clube com o esquema do Dorival e o Dorival de treinador, ele ia ser banco pro Gerson. Duvido que o Gerson ia ficar no banco. Agora, o Rodinei, ninguém faz essa função que o Rodinei fazia. Eu não sei, é a minha modesta opinião. Eu acho que o Gerson consegue fazer. Zinho, assim, olha. a parte de pressão, eu acho que o Gerson não tem essa capacidade. Sem a bola, né? Sem a bola. O Gerson gosta muito da bola. Gosta muito de trabalhar com a bola. Time organizado, era o contrário. Time organizado. Mas ele gosta de trabalhar muito com a bola. O João Gomes era o contrário. Ele não ficava muito com a bola. Ele ia nos espaços e na hora da pressão... Não. Carregava muito a bola, Djalma. Carregava a bola direto. Até uma crítica lá dentro do Flamengo, o pessoal lapidava ele. Que ele ficava carregando muita bola, carregando muito. Tinha que soltar mais rápido. Eu acho ele cracaço. Mas o Gerson controla o jogo. Só que eu acho... Assim, a gente está falando de poderio de marcação. Eu acho que o Gerson organizado... Igual o João Gomes. Mas ele fazia isso em 2019 direto.
Então, eu acho que... Era o coringa do time. Eu concordo com o Zinho que em 2019 ele fazia isso. Sim. Com o Jorge Jesus. Ele era até uma versão atípica do Gerson. Porque eu concordo muito com o Djalminha que hoje eu enxergo... Sentou aí e vestiu o muro na asa, Mas, isso? Fernando... Em 2019 ele fazia. É a cadeira, mas Fernando, será? A cadeira... Eu concordo ali, eu concordo só que era contra a formação. Sim. Hoje, porque os laterais... adversários, eles eram marcados. Sim. Então ele só precisava de ficar no meio. Isso. Hoje ele tem que sair, às vezes, para cobrir um lateral. Aumentou a função dele hoje. Antes não. Antes jogava Bruno Henrique de um lado, Everton Ribeiro do outro. Então ele não se preocupava com as laterais, só com o meio de campo. Hoje a preocupação é maior. Então o time joga de maneira diferente. O que ele podia correr em 30 metros, ele está correndo 70. Aí é que está o grande problema. Ele está correndo 70. Então organiza. Então é só organizar. Aí é que eu estou falando, é a questão de organização. Aqui é o seu, ó. A hora que sair a jogada do adversário sai por aqui, Gerson, eu quero você aqui dando bote. Do outro lado, Everton Ribeiro, quero você aqui dando bote. Aí o treinador tem que treinar. Sim. Ele tem que ter tempo para treinar. O Arrascaeta, nada de ficar parado aí. Dá uma corridinha pra mim aqui, por gentileza. Por gentileza no futebol não existe, não sei se você sabe disso. Eu tô sabendo. Dá uma corrida, por gentileza, aqui no volante, né? Pra você fazer uma sombrinha aqui no volante pra mim, por favor. Ô, Pedro, se sair lá no lateral, entendeu como é que é? Ou seja, é a intensidade da marcação alta que o Djalma falou que já existiu nesse Porque Flamengo. a bola não pode chegar tão limpa como chega no ataque dos adversários do Flamengo. Você viu o gol do Volta Redonda? Vi. Com a bola sai bonitinha, ela sai assim, ó, ela sai toda saltitante. Pá, pum, pá, tudo. Tá lá, dá uma olhada, ó como a bola sai bonitinha, ó, tudo bonitinho, dá uma olhada. Toda vez que você olhar pro zagueiro e ele estiver correndo, olhando pro gol dele, alguma coisa tá errada. O zagueiro não pode correr olhando pro gol dele. Todo mundo Os 5 estão olhando pro gol do Flamengo. Posicionamento, né? Então, quando você vê isso, alguma coisa tá errada. É erro de posicionamento. Tudo errado. Aí o treinador diz, não tenho tempo para trabalhar, mas estou avaliando, não sei o quê, o escambau de Madureira. E aí bota, entendeu? Mas o que tá... O simples tem o seu valor, minha senhora. O simples tem o seu valor. Simplifica. Tá vendo que não tem tempo para treinar? Simplifica. Porque os caras jogam demais. Esses caras jogam demais. Aí entra Everton Cebolinha. Aí começa a melhorar, aí bota a velocidade. Entrou bem ontem. Entrou bem, deu passo pro gol do Pedro. Sim. Mas toda a bola é carimbada pelo debochado, porque ele tá ali, ó, entre o cabeça do círculo central e a meia-lua. É ali que ele flutua. Muito obrigado. É aqui que ele flutua. Entre a cabeça do grande círculo e a meia-lua. Eu fico falando essas coisas para os treinadores dizer, os caras parecem que ficam dedurando como é que joga o meu time. Se eu vejo, você acha que o time... Você acha que o treinador adversário não vê? Se eu vejo, você acha que o treinador do adversário não vê? Como é que eu posso um negócio desse, né? Os caras ficam meio chateados. Sensacional este programa, galera. Gostei bastante das explicações do Djalminha, do Zinho e da aula, né, que eles deram, né, cara? Sensacional o programa, nota 10, merece o like. Se você é Flamengo, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, cara. Estou aqui para trazer vários vídeos da imprensa falando do nosso Flamengo. Se você gosta de pegar os compilados, de pegar os melhores momentos de programas, inscreva-se aqui no nosso canal, Marcos Fla React. Beleza? Muito bem, depois dessa aula que os caras deram, né, cara? O que eu vou falar aqui? Vou concordar com eles, né? Cara, João Gomes, se tivesse no Flamengo, seria titular. Gerson, tá bem abaixo, hein, galera? O Gerson não está bem fisicamente. Cara, é nítido, o Gerson seria hoje reserva do João Gomes. Ele não está bem, como a gente sabe que ele é bom. Eu sei, o Gerson é bom. Só que ele não está bem fisicamente. Ele precisa de ritmo de jogo. Ele estava parado lá no Olympique de Marselha. Ele chegou no Brasil, teve férias e, cara, é isso. Não deu tempo ainda. Mas que é bom na hora que ele estiver bem fisicamente, com tempo de bola. A mesma coisa vale para o Arturo Vidal, que parece que não aguenta correr, né? É por causa da idade? Ele tá pesado? O que acontece com o Vidal que não consegue correr também? Ele sempre chega com aqueles carrinhos dele perigosos, né, por trás ali, fazendo faltas. E ontem, cara, ele quase foi expulso, né? Se fosse um juiz aí FIFA, um árbitro FIFA, ele poderia ter expulsado o Vidal. Mas é isso, cara.
O Vitor Pereira fez esse teste ontem com os 3 volantes, que na verdade não são volantes, são meio-campistas, que são muito mais do que um mero volante, né? Os caras, o Gerson, por exemplo, já jogou de falso 9, já jogou de meia, já jogou de ponta esquerda. O Gerson não é um volante, apenas um volante. O Gerson é um meio-campista, é um coringa, né? Só que ele está mal fisicamente ainda, ele não está na sua plenitude física. Eu acredito que daqui a alguns dias essa plenitude física possa chegar até o Gerson. É o Gerson que pode buscar a sua melhor forma física, né? Então só depende dele. Muito bem, dito isso, cara, o vídeo ficou grandão, né? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Isso aqui, ó, é Flamengo, 4 vezes campeão da Copa do Brasil e 3 vezes campeão da Libertadores. Comprei essa camisa, ganhei, na verdade, lá da loja de Balneário Camboriú, a loja do Mengão, Nação Rubro-Negra de Balneário Camboriú. Muito obrigado, galera de Camboriú. Tamo juntos. Valeu, galera. Até o próximo vídeo aqui do canal. Saudações rubro-negras e fui!